Eu estava mesmo dando uma olhada aqui, o mercado acabou de fechar, queda de 0,90, mais uma queda perdendo a mínima da semana passada, aquela mínima do dia de 3% de queda. O mercado está literalmente numa queda desenfreada. Então, o que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente vem conversando nas últimas semanas sobre hedge, certo? Então, deixa eu só mutar aqui algumas pessoas. Aqui, beleza, muito bem. A gente vem conversando, turma, sobre o hedge, sobre proteção. O que acontece? Muita gente está tomando um calor nessa queda do mercado e outras pessoas estão fazendo dinheiro, né? Outras pessoas estão operando mais na ponta da venda. O que acontece, turma? O modelo, ele é um modelo que vai nos dar dinheiro sempre que o mercado estiver favorável. E quando a gente não está operando na ponta da venda, como é o meu caso, por exemplo, nesse momento, por quê? Eu tenho posições na compra e também tenho operações na venda fazendo hedge da posição. Hoje mais cedo eu conversei com alguns de vocês, me chamaram, a gente conversou um pouquinho sobre hedge especificamente de cada um que tem posições mais pesadas na compra e não abriu hedge ainda. O que acontece, turma? Quando o mercado ele começa a andar contra a nossa posição principal, a gente precisa proteger a nossa operação. Então a gente faz isso com o hedge para justamente manter a nossa conta com o nível de operações ali float negativo estabilizado. E isso, turma, é o que vai nos dar tranquilidade de poder continuar caindo inevitavelmente sem que a gente precise se preocupar quando o mercado vai parar de cair. Pô, Douglas, mas como assim? Olha só, a gente está numa região de preço, estava olhando o gráfico mais cedo, que ele testou naquela mínima, lá no 121, lá na semana passada, naquele dia que fez 3% de queda, acho que foi na quarta-feira, terça ou quarta passada, acho que foi na terça-feira. E, poxa, vem descendo, não para, fez um repiquezinho e começou a descer de novo. Então, o que a gente tem agora? Nas contas públicas ali, e também na conta do M1 Black e na conta do COP, a gente tem uma operação que está comprada e está vendida. Eu estou comprado em 0,08, 0,9 contratos e vendido em 0,75. Então estou bem equilibrado ali. Qual que é o plano, tá? Muita gente me perguntou, Douglas, mas e qual que é o plano para sair dessa posição? Turma, o plano é, independentemente quando o mercado parar de cair, a gente vai aproveitar essa queda com essa operação que a gente tem vendida. Por quê? A hora que o mercado fizer fundo, a gente vai fazer o quê? Vai botar dinheiro no bolso dessa operação vendida, parte dela, e com esse dinheiro, né, vamos pensar assim que a gente está colocando no bolso, uma vez que a gente entendeu que ali tem um fundo muito bem estabelecido. O que é um fundo, turma? Por isso é tão importante a gente olhar um gráfico e entender o que está acontecendo. Quando o mercado faz fundo, a gente começa a ver uma movimentação de preço ascendente a partir do momento que ele segurou naquela região. E aí, o que a gente faz? A gente literalmente vai parar, né? Vai parar não, a gente vai entrar na compra, o nosso preço da compra vai descer e a gente vai, se o mercado continuar na direção, ou seja, fizer realmente uma recuperação, a gente sai da nossa compra. Claro que para que isso aconteça, a gente precisa ter margem livre, a gente precisa ter margem sobrando na nossa operação, a gente precisa ter um hedge muito bem dimensionado no momento que a gente definiu que vai abrir o hedge. Por isso que eu falo tanto sobre isso, turma. Se você chega num determinado nível de float da sua posição, de 10%, 15%, abre hedge da posição. Abre hedge da posição. Por quê? Quanto mais cedo você abrir o hedge da posição, mais tranquilo vai ser de você fazer esse processo de fechar o hedge, né? Ir fechando o hedge, botando dinheiro no bolso e aí aproveitando a movimentação quando o mercado volta a subir. Essa parte, turma, ela é fundamental, fundamental.
Por quê? A gente não sabe quando o mercado vai parar de cair. A gente não tem ideia, até porque a gente está vivendo um momento muito relacionado à movimentação política e econômica e fiscal que a gente vem vivendo. Logo, a gente precisa tomar muito cuidado com achar que agora é o fundo. A gente nunca sabe quando é o fundo de mercado. Por isso que a gente precisa estar vendido também. Hoje teve uma discussão muito positiva na comunidade sobre o hedge, né, sobre vendas e sobre compras. Então, quem estava acompanhando ali, foi uma discussão bem proveitosa. A Ana Saman levantou esse ponto, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Que basicamente é o seguinte, quando a gente abre uma venda, a gente vai ganhando swap. Só que o swap, ele é sempre calculado em cima da taxa básica de juros do indexador daquele índice. No nosso caso, do Brás 50, que é o Ibovespa que a gente trabalha, ele é calculado com base na Selic. Logo, a gente, quando está vendido, a gente vai ganhar aproximadamente 12 e pouco por cento ao ano. Claro que ele calcula de acordo com o volume que você está ali posicionado, e a gente ganha esse swap. Se quando a gente está posicionado na compra no ativo contínuo, a gente paga o swap. A gente ganha, na verdade, 7% e paga, né? Quando a gente está comprado no Brás 50, a gente vai pagar ali os 12%, que é o preço da Selic. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente está comprado no contrato vigente, cada dia ele vai perdendo um pouquinho do preço para ele chegar no final do período do contrato, o valor que ele está de mercado, né, o valor ali do preço, ele vai se aproximando do valor do ativo que não tem vencimento, do ativo contínuo. Só que para a gente, turma, não muda nada isso. Não muda nada. Porque o que vai valer para a gente é o seguinte, é o meu preço de saída, é a distância do meu preço atual, onde eu fiz a minha compra, para o preço onde eu vou sair. Então, se eu estou buscando, por exemplo, 300, 400, 500 ou 1.000 pontos de alvo, aquele alvo vai ser onde eu vou sair. Então, a distância de preço é sempre a mesma para a gente. Por mais que o preço diminua, né, diminua a diferença, o nosso preço, nosso ponto de saída em termos de distância, ele vai ser sempre o mesmo, tá? Então, isso é muito importante da gente ter em mente, tá? Então, quando a gente tem uma posição como a que a gente está agora, estando redeado na proporção ideal, ou seja, você está redeado ali com uma quantidade suficiente de vendas que mantenham a tua compra, mantenham o teu float dentro daquela gestão de risco que você planejou estar, ou seja 10, seja 15, seja 20, seja 30%, você vai ficar sempre muito tranquilo. Então, por exemplo, ontem, quando o mercado abriu e o mercado começou a cair, eu disse, olha, esse mercado aqui, possivelmente, tem espaço para cair mais. Então, quando o mercado fez um repiquezinho, eu fui lá e abri mais 2 vendas. Por quê? Eu quero estar cada vez mais protegido, porque eu estou entendendo que o mercado está querendo afundar mais. Logo, essa minha proporção de compras e vendas, turma, é o que vai me dar tranquilidade de não me importar muito para que lado que o mercado vai ir na segunda-feira, certo? Então, vejam, eu bato sempre nessa questão do hedge, porque ele é um ponto muito importante. Muito importante. Quando a gente tem um hedge dimensionado do tamanho, de acordo com a nossa conta, não importa o que aconteça, certo? Então, isso eu quero trazer para a gente levantar aqui, pensar um pouco ao longo do final de semana. A gente está aqui em época de fim de ano, em época de férias, muita gente descansando, muita gente nem está operando, muita gente está operando, muita gente está com uma operação muito negativa, muito além do que gostaria de estar. Mas a pergunta e o ponto que a gente precisa refletir aqui é o seguinte: o que me levou a estar com uma operação tão negativa a ponto de eu não ter seguido o plano que eu estabeleci? Será que eu estabeleci o plano? Será que eu defini os meus pontos que eu faria uma proteção? Ou será que eu negligenciei isso? Eu pergunto porque esse é um ponto que a gente precisa sempre ter muito claro, turma, na nossa mente. Como é que eu planejo a minha operação?
Será que eu planejo a minha operação ou eu ajo com base no impulso? Eu gosto de levantar isso, turma, porque quando a gente começa a entender que o mercado é um lugar que você precisa ter um modelo, precisa ter estratégia muito bem definida, você não pode ser pego de surpresa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode, por exemplo, no final de semana, ter uma notícia extremamente positiva, né? E o mercado, segunda-feira, no último dia de pregão, abrir subindo pra caramba. Deixa eu ver, hoje é dia 27, 28, 29, 30, segunda-feira tem pregão ainda. A gente pode ver uma movimentação extremamente positiva, que eu acho que não vai acontecer, tá? Que eu acho que não vai acontecer, tá todo mundo esperando aí o que vai acontecer na primeira semana de janeiro. Mas, o ponto é o seguinte, eu não posso ficar na torcida. Eu não posso ficar na torcida, poxa, eu quero que o mercado, tomara que o mercado faça tal coisa. Turma, isso não funciona para a gente conseguir andar. Tá? Então a gente vê, por exemplo, o último semestre todo o mercado está caindo. A gente vinha trabalhando ali dentro, poxa, fez rolagem, fechou rolagem, continuou operando, abriu novas operações, não fez a rolagem agora no mês de dezembro, né? Porque a gente estava num ponto que a gente julgou e eu mostrei para vocês, olha, o mercado está num ponto que não é interessante a gente abrir a nossa posição de rolagem agora, porque tem espaço para o mercado cair mais. Então vamos esperar o mercado estabilizar para a gente entender onde a gente pode abrir essa nossa posição. Com base nisso, a gente vai lá, segue o plano, segue o que a gente definiu que ia fazer. E turma, não tem coisa mais importante do que seguir um plano. Seguir aquilo que a gente se propôs a fazer. Quando a gente segue aquilo que a gente se propõe a fazer, turma, a gente dorme tranquilo. A gente não precisa ficar torcendo para que aconteça algo no mercado. A gente não está à deriva de que se acontecer algo muito negativo, a gente vai ter um problema sério, que esse é um outro problema, né? Pode chegar ao final de semana. Final de semana, eu me lembro do Covid 2020, nossa, a gente foi dormir, tudo bem, acordou, no outro dia, né, era carnaval, a gente ficou fechado aqui vários dias, né, 4 dias, amanheceu, o negócio desabando no mundo, né? Então, quantas coisas podem acontecer no mundo enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está no final de semana, ainda mais nessas épocas de festas. Poxa, estoura uma guerra na Rússia lá, estoura o negócio de vez. Para onde o mercado vai quando abrir, certo? A gente viu o Google, né, essa semana, no dia de Natal, o Google estava mostrando o dólar a 6,38. Eu até fiz um Reels sobre isso, e mais tarde estava 6,70 no dia seguinte, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. E, poxa, beleza. Os dados estavam errados, tudo mais. Mas vai que não tivesse, né? Vai que acontece, estoura a guerra aí, hoje à noite, estoura uma guerra, Estados Unidos anuncia que vai ser a favor do fulano, o Brasil anuncia que vai apoiar Deltrano. Cara, esse é o tipo de coisa que a gente não tá livre de acontecer. Não tá livre de acontecer. E aí, se estoura no outro dia, no dia seguinte que o mercado abrir, para um dos lados, qual lado que eu vou estar? Será que eu vou dar a sorte de estar do lado certo? Esse é o tipo de coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, turma. Então, quando a gente olha e consegue ter essa tranquilidade de tomar as decisões com base naquilo que a gente se propôs a fazer antes de entrar na operação ou antes de tomar a decisão de, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você tem que ter o plano muito bem definido. Tem que ter o plano muito bem desenhado. Por quê? Você pode, ao longo do caminho, ir fazendo ajustes no seu plano de acordo com o que o mercado apresenta. Isso é algo que acontece, isso é algo que eu gosto de fazer, inclusive. Porém, quando a gente não sabe o que fazer, aí a gente se arrebenta.
Quando a gente não sabe, puxa, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E aí a gente se assusta. Aí a gente, poxa, é agora, puxa, eu achei que o mercado ia subir, eu comprei mais aqui. Teve alguns casos de pessoas que dizem, poxa, Douglas, mas eu achei que o mercado ia subir e eu comprei aqui na mão mais 3, 4 contratos aqui para trazer meu preço mais rápido, porque aí eu ia sair logo. Puxa, mas o que te fez pensar que o mercado ia subir, assim, por que você foi lá e comprou manualmente? Tem que tomar muito cuidado com isso. Sei que muitas vezes a gente quer resolver mais rápido as coisas, quando na verdade a gente precisa conseguir ter a tranquilidade de entender que o mercado ele vai nos testar dia a dia. A gente é testado, turma, a todo tempo, todo momento a gente é testado. E esse lugar, o mercado, ele é um lugar que vai nos testar sempre, enquanto nós estivermos nele. E aí ele vai nos testando, ele vai nos testando, ele vai nos apertando, ele vai nos apertando, e aí a gente não sabe mais. Ó, chegou um cachorro aqui do vizinho. A gente não sabe mais se a gente está certo, se a gente está errado, porque a gente começa a agir com base no medo. A gente começa a agir, turma, com base no nosso sentimento. A gente começa a agir na base do desespero. E aí a gente começa a apertar, a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a rezar para não acontecer tal coisa. Então, o que eu venho pensando muito sobre toda essa movimentação ao longo do final do ano e repensando e pensando sobre o que a gente vem fazendo, eu venho vendo que a gente precisa cada vez mais, turma, exercitar a nossa condição emocional. Pode parecer bobagem, turma, mas é a coisa mais importante. E a parte técnica, turma, o quando a gente vai fazer a operação, o quando a gente vai entrar na operação, funciona para a gente, poxa, tecnicamente falando, poxa, tudo é muito mais simples, é fácil. Agora, quando a gente começa a entrar no lado emocional, de tomar decisões com base na emoção e não na razão, a gente se arrebenta. Eu falo porque eu já contei isso inúmeras vezes. Eu tomei um prejuízo em 2016 em Petrobras, no Brasil, operando no Brasil, uma operação que eu tinha 100 mil na corretora, 100 mil reais, eu fiz uma operação de R$1 milhão e a operação foi 7% contra. 7% contra seria apenas 7 mil reais, né, dos meus 100 mil reais. Só que eu estava alavancado em 10 vezes nessa operação. Era uma operação de spread, operação de long e short, que eu faço até hoje, inclusive. Só que eu não estopei no 1%, que era o meu stop financeiro. E aí, as consequências disso foi que eu perdi 70% do meu capital. Eu negligenciei a regra principal, que era manter meu capital dentro daquilo que eu tinha estipulado. Veja, como nós nos sabotamos, porque eu vi aquilo, eu senti aquilo, eu não queria estopar a operação. Só que o prejuízo começou a aumentar, e aí eu fui obrigado a estopar a operação e fiquei com 70% de prejuízo. Para recuperar aquilo, foi demorado. Então a gente precisa, turma, controlar as nossas emoções, controlar as nossas atitudes com base na nossa própria, no nosso próprio medo, na nossa própria ganância. Aí entra um outro sentimento, a ganância. A gente começa a ser ganancioso, a gente tem vontade de ganhar mais dinheiro, a gente quer ganhar mais dinheiro a todo momento. Eu quero fazer mais, mas o mercado, turma, ele tem momentos onde ele não está favorável para a gente ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Obrigado, minha flor. A minha esposa trouxe um café aqui. Vamos um cafezinho aí, turma. Quando o mercado ele não está favorável para a gente ganhar dinheiro dentro daquilo que a gente está fazendo, a gente precisa fazer o quê? Entender que eu estou afiando o machado
Estou protegendo meu capital, estou afiando o machado para a hora que o mercado me der um sinal claro de que ele está apto a me dar dinheiro, aí eu vou bater nele. Aí eu vou bater nele. E aí, em um mês, a gente faz 30%, 35%, como foi o caso de novembro do ano passado. Esse ano também, a gente tem vários alunos, vários de vocês, fizeram um caminhão de dinheiro ao longo de várias pernas, né? Ali, a gente teve uma alta ali no mês de julho, entre junho e julho, a gente teve uma alta. Teve gente ali que colocou um caminhão de dinheiro, jogou um alvo longo e operou mais pesado, botou um caminhão de dinheiro no bolso. Botou um caminhão de dinheiro no bolso. Então a gente entendeu o que o mercado está fazendo, entender que a gente precisa conseguir fazer essa leitura, turma, é essencial. É essencial. Porque o mercado ele fica ali, nos testando, ele fica ali colocando o nosso emocional à prova a todo momento. E se nós não soubermos quando nós vamos fazer a movimentação certa para a gente conseguir botar dinheiro e aí sim pegar uma movimentação dessa, turma, a gente precisa ter o nosso emocional muito bem afiado, muito bem controlado. Eu falo, mas eu falo como se fosse um mantra para mim mesmo. Porque eu estou também sempre, constantemente, avaliando se as minhas decisões são decisões racionais ou decisões emocionais. E no mercado é extremamente importante que todas as nossas decisões sejam racionais e não emocionais. Porque, turma, o mercado todo age na base da emoção. O mercado está caindo, todo mundo, meu Deus do céu, vai acabar o mundo. O mercado está subindo, agora é festa, é festa, é festa. A gente precisa ter condições de entender o que fazer em cada um dos momentos do mercado. Por exemplo, se a pessoa está trabalhando mais na ponta da venda nesse momento, está trabalhando com alvo longo na venda, está fazendo um caminhão de dinheiro. Está fazendo um caminhão de dinheiro. Eu não estou fazendo isso porque nós estamos numa região, turma, é um possível, essa região que ele fechou hoje, é um possível suporte. Douglas, e se não for perder essa região, eu vou bater forte na venda também. Vou bater forte na venda. Só que eu preciso tomar muito cuidado, porque como a gente tem operações de compras abertas, se eu bater muito forte na venda a ponto do mercado respeitar um suporte um pouco mais embaixo e dar um tiro para cima, eu fico muito vendido. E eu também não quero ficar muito vendido, uma vez que eu tenho compras e, poxa, eu estou lá embaixo numa região de suporte, se for uma região de suporte que eu acredito que possa ser, mas não agora, segunda-feira, provavelmente primeira semana do ano, anuncia uma aprovação de corte de gasto, anuncia uma coisa mais relacionada a um respiro para a economia, pô, o mercado dá uma respirada boa. Tanto é que o dólar hoje, ele não subiu 1%. A hora que eu tinha olhado, ele estava praticamente no 0 a 0. Então essa queda toda de hoje, ela muito reflete um sentimento de mercado. Sentimento de mercado. Cara, eu vou fechando posições, não vou ficar posicionado, porque a qualquer momento a gente pode ter uma virada de direção no mercado. Então veja, eu gosto sempre, turma, de tomar decisões racionais. E se nós tomarmos decisões racionais, a nossa condição de fazer dinheiro no mercado, ela já aumenta e muito. Porque a grande parte das decisões que são tomadas no mercado são tomadas com base na emoção. Vocês já viram em inúmeros casos as pessoas que perdem um caminhão de dinheiro porque ficaram nervosas, principalmente quem é mais holder, né? O cara, ele compra ação e tal, ele fica segurando, mas, poxa, dá uma queda de mercado, ao invés dele manter a ação, ele vende a ação.
realiza o prejuízo ali, depois o mercado volta a subir. A gente esteve falando, turma, mercado ele sobe e desce o tempo todo o tempo. Só que quando a gente está numa posição comprada, como é o nosso caso agora, e o mercado começou a ir contra, eu protejo a minha operação, espero o mercado acalmar, ajusto a minha posição, coloco dinheiro na ponta que eu acredito que o mercado vai voltar, e aí pronto, a gente sai da operação, sai com dinheiro na venda e sai com dinheiro na compra. Só que para isso, a gente precisa, sim, ter totais atitudes relacionadas à nossa parte racional e não emocional. Vocês já ouviram aquela história de que o nosso coração é enganoso? É isso. As nossas emoções, turma, elas nos cegam muitas vezes. Então, ao longo desse mês, turma, eu vim pensando, refletindo sobre toda a questão que a gente precisa ter de preparo emocional. A gente precisa ter isso, a gente precisa estudar sobre isso, a gente precisa pensar sobre o que a gente pensa. Vocês já pensaram sobre o que vocês pensam? Eu constantemente, de manhã, na minha rotina, eu acordo, faço a minha oração, faço a minha leitura, tenho um devocional, eu faço o meu devocional, faço a minha reflexão, faço a minha oração, e uma das partes da minha leitura fala sobre pensar sobre o que você pensa. E turma, eu tenho feito isso há bastante tempo já, e muitas vezes eu me pego pensando em coisas que, quando eu reflito sobre aquilo, 90% do que eu penso é devaneio. É devaneio. É algo completamente fora da realidade. Pensa se você também não faz isso, não pensa sobre, não age dessa maneira. A gente faz isso, turma. E quando a gente começa a entender sobre isso e começa a trazer isso para o nosso dia a dia, principalmente falando de mercado, a gente começa a ter decisões, tomar decisões racionais. A gente precisa ter essa capacidade, turma, de tomar essas decisões racionais. E é isso que vai nos manter no jogo, turma. É isso que vai nos colocar na condição de fazer dinheiro. É isso que vai nos colocar à frente daquelas pessoas que vão perder dinheiro, inevitavelmente. Por quê? Ficam gananciosas, ficam medrosas, ficam tomando decisões a todo tempo. O mercado subiu um pouquinho, o mercado caiu um pouquinho, o mercado subiu um pouquinho, o mercado caiu um pouquinho, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquele outro. Não pode, turma, até porque o que a gente faz é operar o mercado dentro de um modelo. E o modelo, turma, ele não é para você ficar tomando decisão a cada 5 minutos, muito pelo contrário. A gente não está operando day trade, a gente está operando swing trade. Onde a gente precisa, turma, tomar decisões muito mais estratégicas, muito mais dentro do que o mercado está nos mostrando. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente consegue extrair movimentos melhores do mercado. A gente consegue ter melhores condições de fazer boas escolhas. A gente vai, a partir de janeiro, turma, conversar bastante sobre ações. Muita gente já opera ações, muitos ainda não. Eu já opero, né? Opero há muito tempo ações, né? Não de comprar e manter, mas de fazer operações de swing. Em janeiro, turma, a gente vai começar a falar mais sobre isso, para que a gente possa, para quem está começando, a galera que está começando, olhar para esse universo e também, turma, olhar coisas diferentes daquilo que a gente vem fazendo aqui no índice, né, no mercado futuro. Por quê? As ações, turma, elas se movimentam mais devagar, elas não têm tanta volatilidade. Naturalmente, o retorno financeiro, ele é potencialmente menor, porém, quando a gente pega ações que fazem movimentações mais direcionais, a gente coloca 30%, 40% do bolso em uma operação. Eu fiz algumas esse ano, assim. Então, janeiro, turma, eu vou nas nossas aulas de quinta-feira, eu vou
fazer uma divisão, não exatamente, mas eu vou falar em um momento específico sobre as ações. A gente vai ter um quadro, inclusive, uma live semanal, só para a gente definir as ações que a gente vai trabalhar nessa semana. E também, quem quiser usar o copy nas ações, a gente vai ter um copy para ações também. Por quê? Eventualmente, turma, a pessoa está começando no mercado, você vai ver volatilidade. Hoje eu conversei com o Rodrigo, hoje à tarde, numa mentoria individual, e estava explicando justamente isso, né? O mercado ele vai ter volatilidade, né? Você vai ver eventualmente o seu dinheiro oscilando, né? Então, se você está numa posição e a gente entrou comprado e a gente está protegido na operação, está com o head aberto e tudo mais, a operação sobe, a operação desce, né? O nosso saldo ele balança até que a gente consiga sair da operação para um dos lados. Nas ações, o comportamento ele é um pouco diferente, né? A gente tem uma oscilação do nosso capital menor, né? Tanto para cima quanto para baixo. E isso, turma, emocionalmente, para a pessoa que está começando, é mais tolerável. Quando eu falo é mais tolerável, turma, não me interpretem mal. Eu estou pensando muito em como eu faço, né? Como nós fazemos para entregar para vocês condições de você literalmente progredir dentro do mercado, fazer dinheiro, você conseguir fazer os seus 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15%. Mas de uma forma que você consiga ir fazendo isso sem que você tenha um desgaste emocional. Eu penso muito nisso porque eu passei no início vários momentos onde eu nem dormia. No início, puxa, caramba, meu Deus, e agora? Depois do tempo, você vai passar por isso. A partir do momento que você entende que o mercado ele vai oscilar, você vai ver o seu capital oscilando, e essa oscilação é o que vai fazer você fazer dinheiro, você começa a perceber que, pô, faz parte do processo. Mas, muitas vezes, a pessoa está começando aí o primeiro semestre, o primeiro ano, dentro de renda variável, quem nunca colocou o pé em renda variável, isso já é um pouco mais desgastante. Por isso que a gente vai ter, a partir de janeiro, metade, mais da metade para o final, essa parte do copy de ações. Por quê? Dá para a pessoa uma tranquilidade maior em relação a não ver tanta flutuação no capital. Então a gente pensando que a pessoa pode achar que vai se sentir melhor, claro que cada um naturalmente vai se encontrando dentro do mercado, tá, turma? Meu objetivo aqui é mostrar possibilidades e mostrar formas que eu tenho pensado e formas que eu venho trabalhando, e formas que eu venho enxergando com base nos feedbacks de pessoas que vêm me falando, também principalmente a galera que está mais no início. Cara, eu gostaria de não ver meu capital oscilando tanto. Poxa, eu gostaria de trabalhar de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria. Então, eu venho sempre coletando feedbacks de vocês e colocando na minha caixinha de ferramentas aqui coisas que entregáveis que possam levar você também mais rápido ao seu objetivo. Então a gente vem estudando formas de conseguir fazer isso a ponto de você ter muito mais tranquilidade. Então eu quero que você, poxa, consiga chegar no seu objetivo de forma tranquila, de forma consistente, de forma bacana, de forma a você, poxa, olhar para o mercado, você se apaixonar pelo mercado, ponto de você olhar e dizer, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui é uma coisa que, poxa, eu consigo me visualizar daqui a 5, 10 anos vivendo desse negócio. Então, para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar muito essa questão de preparação emocional para isso. Porque a gente fala muito, né, a turma, de
técnicas de como fazer, mas como que eu me sinto no caminho, né? Como que eu me sinto no caminho? E esse sentimento, ele é válido, né, turma? Ele é válido. A gente precisa se conhecer. A gente precisa sentir. A gente precisa entender, interpretar o que nós estamos sentindo. Por quê? Não adianta nada você, poxa, fazer 10, 15% no mês, mas você viu seu capital oscilando ali de forma a você não ter conseguido dormir. Será que será que dessa forma aqui é a melhor forma para você? Será que um ajuste aqui não seria mais inteligente? Será que um ajuste aqui na forma como eu estou trabalhando não faz mais sentido para mim no momento atual? Então são essas coisas que eu venho pensando e venho trabalhando isso para entregar coisas que cada vez mais vocês consigam usar para que vocês se tornem a pessoa que vocês precisam ser para vocês conseguirem ter os resultados que vocês ainda não têm. Então, eu penso muito sobre isso tudo. E essa questão das ações é um ponto importante. Essa questão de ter o copy, né, das ações é uma coisa importante. Essa coisa de nós falarmos mais sobre como emocionalmente eu devo me preparar, isso é muito importante. Que tipo de leitura eu preciso fazer? Que tipo de meditação eu preciso fazer? Que tipo de postura eu preciso ter para me tornar um cara que, poxa, eu vou fazer dinheiro nesse mercado? Então, são perguntas que eu venho recebendo, né, perguntas que eu me faço e formas de pensar que a gente vai começar a trazer mais, turma, vai começar a trazer mais. A gente está planejando para agora, 2025, provavelmente no primeiro semestre, ter um encontro presencial, uma imersão, para quem quer se desenvolver mais. Cara, eu quero me desenvolver nesse mercado, eu quero me desenvolver, eu quero me tornar uma pessoa que tecnicamente eu consigo entender bem um gráfico, tecnicamente eu consigo entender bem o modelo, tecnicamente eu consigo entender bem como eu gerencio o risco, tecnicamente eu quero me desenvolver melhor para abrir head melhor, trabalhar na venda. Então a gente vai ter um encontro presencial. Ele provavelmente vai ser em Florianópolis, onde a Active Trades ela já disponibilizou o espaço físico deles para a gente poder se reunir lá. Então, poxa, é um espaço legal, a gente consegue se reunir lá, então fica próximo para muita gente. Tem um pessoal que é do Sul, tem um pessoal que é do Sudeste, tem um pessoal que é de fora do Brasil, que eventualmente está no Brasil e vai poder participar. Então, tem várias coisas que a gente vai trabalhar ao longo desse ano, turma, para a gente conseguir cada vez mais se preparar. Porque uma coisa é a gente olhar, poxa, entendi o modelo, entendi, pô, tô operando, tá tudo bem, mas como que eu me sinto a respeito? Cada pessoa, turma, ela é uma pessoa diferente da outra. E isso, turma, não tem como eu dizer para você, não, você tem que pensar dessa maneira. Por quê? O pensamento e o sentimento, cada um tem o seu. E como que você se sente em relação a isso? Isso é importante, porque isso afeta diretamente os seus resultados. Isso vai afetar. Então a gente cuidar do nosso emocional, turma, cuidar da nossa parte emocional, ela é muito importante. Muito importante. E como que cada um vai se preparar para isso? Poxa, um gosta de fazer meditação, outro gosta de fazer oração, outro gosta de fazer esporte. Cada um vai encontrando uma forma, turma. Eu, depois de testar todas as formas que eu já testei de operações, testar todas as formas de mercados que eu já trabalhei, o que mais me deixa tranquilo hoje é o que a gente opera. Por quê? Porque da forma que a gente trabalha, eu não preciso acertar o que vai acontecer amanhã. Eu simplesmente preciso estar planejado dentro da minha posição, aquilo que eu aceito trabalhar com float negativo. E tá tudo bem, é aquilo que eu vou trabalhar. Então, enquanto eu estou com a operação aberta, eu vou trabalhando ela. E isso, turma, é o que me deixa tranquilo. Isso é o que eu vou trabalhar. Então, todo o resto são coisas que eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar em
deixar minha posição tranquila, deixar minha posição segura, e o que acontecer ali no meio, eu vou gerenciando, eu vou fazendo a operação e vou sair dela na hora que o mercado me mostrar que ele vai ir para um dos lados. E aí pronto, a gente faz isso. Então, a partir do momento que a gente consegue entender como a gente pensa a respeito disso, a gente consegue começar a desfrutar dos momentos que o mercado me dá a possibilidade. Então é aquela mesma história, a gente planta, a gente vai colher. Claro que a gente vai fazendo operações ali no meio, a gente tem um modelo que vai nos entregar resultado. Agora a gente, nessa semana do Natal, antes do Natal ali, a gente abriu uma operação, porque no início, antes da queda toda ali, a gente abriu uma operação, a gente não fez a rolagem, mas a gente abriu uma operação, o mercado afundou, pronto, a gente liga o hedge daquela operação, até que o mercado volte lá na região do 120 e 123, 124, se não me engano, é o preço que a gente vai sair, e aí a gente volta a fazer novas operações, até a gente sair da operação principal. Então veja, turma, ter as regras muito claras é o que nos dá condições de poder fazer dinheiro. E aí, turma, depois a gente vai aprender a lidar com o modelo, aprender a lidar com o mercado. Lembrem-se, a gente nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. A gente sempre vai saber o que vai acontecer com o nosso dinheiro caso o mercado suba, caso o mercado caia. Então, isso é importante. Saber quanto dinheiro eu vou estar trabalhando na ponta da compra, quantos contratos, né, turma, eu vou trabalhar de acordo com o meu capital, saber quanto de alvo eu vou estar buscando, porque o mercado está mais favorável para compra ou menos favorável para compra. Isso é muito importante, a gente vai trabalhando isso dentro do modelo, turma. Então, principalmente para você que está chegando agora, começa devagar, a gente falou isso na semana passada, começa devagar, começa com pouco capital, começa vendo, entendendo o modelo, começa a fazer manejo, começa a trabalhar na ponta da venda, né, protegendo a operação de compra. Se você nunca operou, usa o COP primeiro. Muita gente, turma, usa somente o COP e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Por quê? Poxa, eu não quero, Douglas, eu já tenho a minha área, tenho minha vida, já tenho minhas coisas, eu não quero ter que aprender nada novo. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Siga usando copy. Não, Douglas, eu quero aprender o negócio. Hoje eu conversando com o Rodrigo, ele falou, não, Douglas, eu quero aprender essa parada aqui. Ah, eu quero estudar isso aqui. Eu nunca vi nada de análise técnica, eu nunca vi, eu não sei como funciona, eu quero aprender esse negócio. Pô, legal, cara, ó, você tem esse caminho aqui, começa por esse caminho, começa por aqui. Olha, entende um gráfico de preços, entende o que, que é um gráfico de preços, turma. Muitas pessoas até hoje negligenciam entender o que o preço está fazendo dentro do gráfico. Isso é muito importante, entender. E aí, a partir do momento que a gente entende o que o preço está fazendo, a gente passa a não questionar mais. Por quê? O preço está fazendo aquilo. E aí eu simplesmente estou reagindo ao que ele está fazendo. Eu não preciso tentar me antecipar. Eu não preciso tentar achar onde vai ser o fundo de mercado. Não, eu simplesmente vou entender onde é o fundo de mercado quando ele se desenhar. E aí eu reajusto a minha posição para daí sim eu aproveitar essa movimentação de alta. Só que para isso, se nós não estivermos com o nosso emocional afinadinho, nós não conseguiremos enxergar. E aí a gente vai tomar decisões com base no nossa cabeça, com base no que nós queremos que o mercado faça. E o mercado, turma, não está nem aí pra gente. Ele vai simplesmente seguir o caminho natural dele. E isso, turma, vale para todos nós. Eu me incluo nisso. Eu constantemente visito a minha capacidade de analisar, capacidade de tomar decisões racionais e não emocionais. E isso, turma, eu faço há muito tempo. Tomar decisões racionais. Aprendam a fazer isso. Aprendam a fazer isso, turma, porque isso vai dar tranquilidade para vocês. Turma, dúvidas, questões? Sou todo ouvidos, turma.